Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no fundo imobiliário CACR11, que é um fundo imobiliário da Cartésia de crédito high yield, né? Então é aquele crédito bem mais arriscado que você encontra em outros fundos imobiliários. Aqui é uma pegada obras, né? Emprestar crédito para construtoras, para pequenas e grandes construtoras, pequenas, médias e grandes, né? Tem vários tipos de construtoras aqui. Maioria das obras são em regiões não premium, né? A maioria não é em São Paulo, nem na região ali central, nem em regiões que tem metros quadrados muito valorizados. E vocês sabem que aqui no canal a gente sempre fala, crédito de obra sempre tem muito risco. E esse aqui é um fundo, assim, que você praticamente só vai encontrar isso, tá? Tem poucos créditos que sejam de outros setores. Mas é isso, galera. Já tem um tempo que a gente não fala desse fundo aqui no canal. Então, para você que gosta aí desse fundo, para você que está sempre atrás do rendimento aí desse fundo, que é sempre muito alto, né? Uma média de R$1,40 e poucos centavos por mês, vamos fazer aqui um vídeo de atualização sobre ele, tá? E aí, será que ainda está valendo a pena investir nesse fundo? Será que ainda está valendo a pena pagar aí esse ágio gigantesco, hoje quase 6% acima do valor patrimonial? É isso que nós vamos falar nesse vídeo, tá? É isso, se inscreve aí no canal, deixa um like e vamos lá. O fundo aqui ele tem aquela taxa de administração e performance bem clássica de um fundo high yield, tá, pessoal? 1% de taxa de administração mais ou menos ao ano e aquela taxa de performance 20% do QECD, 110% do CDI, tá? A única diferença aqui que você vai encontrar em outros fundos high yield é que a maioria deles é 20% em cima de 100% do CDI, né? Aqui é 20% acima do 110, tá? Então é um pouco menos, tá? Mas ainda assim é um fundo puxado em questão de taxas. Patrimônio líquido pós-emissão que ele teve aí nos últimos meses, 478 milhões de reais, então meio bi praticamente já de fundo, né? Então um fundo já considerado de médio para grande. O valor patrimonial da cota é R$ 98,98 e está sendo negociado hoje a R$ 106 mais ou menos, tá? Então é um fundo que tá com um ágio assim gigantesco, né, galera? Você olha aqui, esse valor com esse aqui dá tipo R$6 a mais, então é muita coisa assim que o pessoal tá pagando nesse fundo, pagando um ágio muito grande no fundo high yield, galera. Tomem cuidado, tá? Eu sei que é um fundo que tá pagando bem recentemente e tal, né? Tá pagando acima de 1% praticamente todos os meses. Mas tomem cuidado, porque esse fundo, se tiver um calote, vai ser difícil aí de você recuperar o valor de cota. Então, vai com calma, tá? Aqui é o tanto que o fundo pagou aí nos últimos 12 meses. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Então, aqui ele mostra agosto de 2021, né? Pagou R$1,08, depois foi subindo. E esse mês pagou R$1,30, tá? Reparem que o fundo nunca pagou abaixo de R$1, tá? Então é um fundo que paga muito mesmo, desde sempre, tá, galera? Ele sempre pagou muito, né? Pelo menos dentro desse gráfico aqui, sempre pagou muito. Chegou a pagar R$1,61 aqui em junho de 2023, uma época de inflação alta e tal. Então é um fundo que é inflacionário, tá, galera? É um fundo que tira dinheiro do nada também. E a média dele, né, pegando de agosto de 2021 até julho de 2024, a média é de R$1,43 por cota mensal, tá? Então, cara, é um absurdo tanto que esse fundo paga. Ele paga muito bem, sem dúvida, né? Eu acho que não tem nenhum outro fundo high yield que tenha essa média de pagamento sem ter tido calote, né? Nesses últimos 2, 3 anos, mais ou menos. Então, assim, parabéns aí ao pessoal da Cartésia. Eles vêm fazendo um excelente trabalho, tá, pessoal? E eu acho legal esse fundo, tá? Eu acho legal. Eles vacilaram pra caramba aí nessa última emissão abaixo do valor patrimonial, né? Mas tá indo, né? Tá indo. Eu não acho que faz sentido pagar esse valor que tá o fundo hoje, mas é um fundo que sem dúvida tem um resultado aí espetacular todos os meses. Aqui ele mostra mais ou menos um gráfico do tanto que ele tem de inflação acruada, né? Então esse aqui é um gráfico que todos os fundos de papel IPCA devia ter, tá? Então ele mostra quando que tá o tanto de inflação acruada que o fundo tem hoje. Então, por exemplo, de um CRI que ele tem carteira de uma operação de uma obra, que já está um tempo na carteira, aí a NTNB subindo, baixando, por marcação a mercado, esse CRI que era, por exemplo, R$1 milhão, ele passa a virar 1 milhão e 100, né? Por conta de marcação a mercado. Então, o fundo ele pode vender esse CRI que ele pagou 1 milhão por 1 milhão e 100, e ele pega esses 100 mil aí de lucro e distribui pra gente, tá, galera? Então, eles fazem mais ou menos esse cálculo aqui de quanto que eles têm na carteira inteira, né? Hoje tá na casa de 3 milhões e 400, mais ou menos, o que dá mais ou menos 70 centavos por cota, tá? Lembrando, esse aqui é o lucro que o fundo não é obrigado a executar para entregar para a gente, tá, pessoal? É muito característico desse fundo eles executarem, né? Mas saibam que isso não é algo
é obrigatório de um fundo girar a carteira para vender um CRI e conseguir vender e conseguir entregar esse lucro para a gente, tá? Às vezes nem é muito interessante, às vezes é uma operação muito boa, que não vale a pena o fundo vender, vale mais a pena ele carregar até o final, etc, etc, tá? Aqui nesse fundo, como ele é de obra, acontece muito da construtora, por exemplo, finalizar uma obra, né, e ainda ter um saldo grande para pagar, e a construtora pega esse dinheiro e quita a dívida. Então, quando quita a dívida, o CRI meio que acaba, né, e tem um lucro lá e o fundo distribui para a gente. Então, esse fundo tem muito esse tipo de coisa. Eu acho muito legal esse gráfico aqui, que você tem mais ou menos uma média aí de quanto que o fundo consegue te entregar, sem depender muito de inflação, né? Ele tem esse resultado acumulado. Esses 70 centavos por cota aqui é uma conta de padaria que eu fiz, dividindo esses 3 milhões e 400 pelo número de cotas que tem no fundo, tá? Então você pega todas essas informações aí na internet, tá, galera? É só um cálculo aqui que eu deixei por curiosidade aqui para vocês. Aqui, base de cotistas sempre subindo, né? Desde outubro de 2021 até agora. Olha o tanto, né? Ele entrou no IFIX aqui e olha o tanto que o fundo subiu, 430%. Foi o crescimento aí da base de cotista do fundo desde que ele entrou no IFIX, então muito, muito grande. Em 2 anos o fundo explodiu, né? Cresceu muito. Também pagando pra caramba, a galera começa a olhar muito pro fundo. Aqui a gente consegue ver o resultado do fundo, a DRE dele, né? Então aqui nesse mês de julho de 2024, tivemos uma receita de 7 milhões, cento e pouquinho. Aí de despesa 340 e poucos mil reais, 5% frente ao resultado mensal, a receita mensal do fundo, né? Então é um fundo que gastou, apesar das taxas, etc, 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 é um fundo que pagou, que gastou pouquíssimo dinheiro nesse mês, né? 5% frente à receita total, mas ele teve alguns não recorrentes, que a gente vai falar ali já já, tá? Então, que por exemplo, mercado secundário, né? Que é quando ele negocia CRIs no mercado lá de CRIs, né? Então ele acaba tendo esse lucro aí pra gente. Renda fixa, né? Que é o tanto que o caixa gera para o fundo. Amortização, é o que a gente falou lá de correção monetária, né? Então, isso aqui, esses 3 aqui a gente pode considerar como não recorrente, tá? E só esses 4 milhões e 600 e pouco aqui que é ele de fato que ele recebe de juros. Aí ele fala aqui que taxa de performance não está sendo paga esse mês, então ele deixa um comentário aqui, tá, galera? Mas depois a gente fala um pouco mais sobre isso. E aqui o fundo teve de resultado 6 milhões e 844 mil e distribuiu aí 6 milhões e 887 mil reais, ou seja, colocou aí quase 600 mil reais na reserva do fundo, que hoje está na casa de 11 centavos por cota, tá? Então você soma esses 11 centavos por cota de reserva dentro do semestre, esse aqui ele é obrigado a distribuir até dezembro, tá, galera? Então você soma esses 11 centavos mais aqueles 70 ali de cima, o fundo tem mais ou menos 80 centavos aí por cota para ser distribuído quando ele quiser, tá, galera? Então é muito bom você ver aí o tanto de resultado que esse fundo tem mensal e mesmo assim ainda tem mais coisa aí acumulada, né? Aqui nesse gráfico a gente consegue ver aí como é que ficou destrinchadinho aí a reserva, o resultado do fundo, né? Então, tanto que aqui ele mostra o quanto que cada operação do fundo gerou de resultado para ele nesse mês por cota, tá? Então ele mostra aqui, nesse Platinum foi aí 1 centavo por cota, esse Shopping Alegria 2 aqui foi 5 centavos por cota, aí teve esse aqui renda fixa, né, que é o caixa, 15 centavos por cota, enfim. Aí ele mostra aqui também despesa, né, esses vermelhinhos aqui, e aqui do lado a gente consegue ter uma noção um pouco melhor, né. 96 centavos vieram de juros, que é o recorrente desse fundo, então muito bom, né, um fundo gerando quase R$1 aí de juros mensal. Aí tivemos aqui 13 centavos de amortização, 15 centavos de renda fixa, rendimento de caixa e 24 centavos de mercado secundário de operações que eles venderam ou compraram, negociaram aí no mercado secundário, tá? Então isso aqui significa que o fundo tem uma gestão ativa indo para cima, né? Sem dúvida, esse fundo tem uma gestão muito ativa em cima dele e a gente vê aí pelo resultado dele, né? Aqui a gente consegue ver classe de ativo, né? 83,94% está alocado em CRI e 16,6% em caixa, tá, pessoal? Esse fundo tem um caixa grande por conta da última emissão dele, né? Então ele ainda está alocando, mas ele já tem aí 3 CRIs, mais ou menos 140 milhões de reais, aí IPCA mais 12,96, IPCA mais 13, tá? Que eles já devem alocar esse caixa aí nos próximos meses. Então é um fundo que continua comprando CRIs bem arriscado, né? IPCA mais 12. Por exemplo, se o IPCA desse ano for 4,5%, você bota aí mais 12,96, que é os juros, o devedor vai ter que pagar 17,46%. Então, sabe, é muita coisa. Eu sei que a gente acaba ficando com o olho gordo aqui, falando, caraca, eu quero muito receber esse rendimento aí anual. Só que é muito difícil para uma construtora pagar isso, tá, galera? A gente tá vendo aí custo de obra aumentando, né? O risco
está só aumentando, tá? Então é por isso que o IPCA mais 12,96 aqui justifica, entre aspas, o risco, né? Mas entendo que o risco acaba ficando um pouco maior também quando a taxa fica maior, tá? Como eu disse para vocês, o fundo praticamente só investe em residencial, né? Ele não mostra exatamente a porcentagem, mas eu chuto aí uns 80% do fundo hoje está em residencial, em obras. Aí temos aqui um pouquinho em shopping, né? Então é CRI de shopping e um pouquinho aqui de residencial e comercial, tá? Então 90% do fundo está alocado em residencial hoje, tá? Então é um fundo que, para quem não gosta de residencial, esse aqui não é o fundo para você. Ele está hoje 99,7% alocado em IPCA, ou seja, um fundo praticamente puro sangue IPCA, né? Ele sofre aí com as variações do IPCA, mas por conta da gestão ativa aqui, o fundo consegue negociar CRIs, executar um ganho de capital aqui, outro ali, né? Marcação a mercado e tal, por isso que ele consegue entregar pra gente até mais do que o carrego da carteira dele, tá? Que hoje tá aí IPCA mais 12,78%. Então, só fazendo aquele cálculo de novo, dá mais ou menos 17,28% ao ano só de juros que o fundo recebe, tá? Se o IPCA anual foi 4,5%, tá? Se você acredita que vai ser 5%, por exemplo, ele chega quase a 18% anual, tá? Então é um carrego muito bom que esse fundo tem. CDI mais 7% na pequena porcentagem que ele tem, né? De 4,3% só. Mas é um fundo majoritariamente IPCA, tá? Aqui falando da carteira do fundo, eles nem colocam um nome aqui, galera, porque a maioria são de obras pequenas e tal, né? Tem loteamento também, residencial, vertical, condomínio de casa, tem de tudo aqui. Aí falando aqui de concentração, esses CRIs aqui marcados em vermelho são as concentrações que eu consegui encontrar aqui na carteira, né? Lembrando, concentração aqui pra gente do canal acima de 4,5% da carteira, né? Então ele coloca aqui nessa coluna aqui pra gente isso. Aí temos esse, eu chuto que são créditos pulverizados, tá, galera? Eles não colocam aqui exatamente quais que são, né? Se você olhar ali no detalhamento ali embaixo, talvez você encontre alguma coisa. Mas eu acredito que sejam créditos pulverizados, tá? 5,97% da carteira nesse aqui e 4,55% da carteira nesse aqui. Créditos pulverizados são aqueles créditos que, por exemplo, uma construtora quer fazer um prédio que vai ter 100 apartamentos. A construtora cria um CRI só, e dentro desse CRI vão ter 100 apartamentos devedores, né? Então, imaginando que 100 pessoas compraram esses 100 apartamentos, o CRI vai ficar com 100 devedores aqui dentro. Então, isso diversifica muito o retorno, o risco do CRI, né? Porque no lugar de ser apenas uma empresa ou apenas uma pessoa devedora, esse CRI passa a ter 100 dentro e isso acaba deixando um pouco mais seguro, né? Um pouco mais seguro entre aspas, tá? Então, fiquem em mente nisso. Aí temos esse aqui, 5,4%, aí aqui embaixo 7,18%, né? Enfim, não temos aqui muito detalhamento. Olhem as taxas, tá? IPCA mais 12,68, bastante coisa, né? Esse aqui 8,79, IPCA mais 12,68 também, esse aqui também, tá? A maioria das taxas do fundo estão aí na casa acima de 11%, né? A gente não consegue encontrar nada menos que isso hoje, tá? Aí aqui alguns exemplos de operações que eles investem. Eu acho legal desse fundo que ele bota aqui pra gente o tanto que já foi vendido da operação, né? Então, quanto mais vendido a obra estiver, né? Então, por exemplo, aqui nesse apartamento, ele coloca aqui que tem 60 unidades de 272 metros quadrados, né? Então, 60 unidades de um prédio que parece premium, né? Aqui nesse caso a gente pegou um exemplo premium, mas no fundo não tem só premium aqui dentro. São 60 apartamentos de 200 e poucos metros, tá? O fundo, a construtora já vendeu 96%, né? Então, cara, só 4% falta vender, então o risco dessa operação aqui já ficou muito pequeno. E a obra já está 100% concluída. Então, se o fundo, por exemplo, se essa construtora aqui deixar de pagar o fundo e o fundo tiver que executar a garantia, pegar esse imóvel para o fundo e tentar vender para recuperar o dinheiro, já está concluído, né? O fundo não vai ter que colocar mais uma grana para terminar a obra ou colocar mais uma grana para tentar contratar corretor para tentar terminar de vender as obras e tal, não vai precisar, tá? Porque aqui já está 96% vendido e a obra já está concluída. Aqui nesse outro caso também já está 100% concluída a obra, 97% vendida. Aqui eles colocaram aqui que não foi afetado aqui pelas enchentes e tal, porque tá lá no Rio Grande do Sul, né? Esse aqui também, tá falando aqui que já está 88% vendido.
enfim, eu tirei aqui o restante, tá? Enfim, galera, é um fundo muito interessante, tem um risco muito puxado, né? Então é um fundo para você ter, tipo, 1% da sua carteira nele, 0,5% da sua carteira, não é um fundo para você ter 10% da sua carteira, que senão você vai deixar o seu risco aí muito alto, tá? É isso, espero que vocês tenham entendido aí meu ponto de vista em quesito risco desse fundo, tá? E é isso, tchau, tchau, até a próxima. Vão aparecer outros vídeos aqui no canto, né? Eu acho que é esse canto aqui, não sei qual canto que vai aparecer aqui pra você. Dá uma olhadinha nos outros vídeos e tem uma playlist aqui também só de vídeos do CACR11 pra você que quer ver aí o meu acompanhamento desse fundo, tá? Tchau, tchau, até a próxima. Se inscreve aí, deixa um like. Fui!